Tá aí, então, esse discurso famoso, esse histórico do cardeal Ratzinger, a última aparição pública, a última homilia pública que ele fez antes de ser eleito Papa, né? Na missa que justamente antecedeu o conclave que o elegeu. Ele falou, então, nessa ocasião, da ditadura do relativismo, por isso que eu fiz a relação aqui, inclusive, com a frase que o professor falou anteriormente, porque, repetindo aqui para deixar bem claro, o cardeal Ratzinger disse naquela ocasião: ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo, né? O Papa Bento XVI, o Papa Francisco, né, no ano de 2013, agora o Papa Francisco, fez referência também diretamente, pelo menos em outras ocasiões, isso também veio à tona, mas em 2013 o Papa Francisco fez um discurso também falando sobre o relativismo, lembrando que a nossa sociedade, abre aspas, o Papa diz: somos marcados pelo relativismo, nos quais parece que não há nada definitivo. Inclusive o Papa Francisco relembra que o Papa Bento XVI, em muitas ocasiões, tratou desse assunto. Professor, o que é o relativismo? Então, o relativismo, ele é uma corrente filosófica, né? Uma corrente de pensamento que defende justamente o quê? A ideia de que não há uma verdade que seja universal, absoluta e necessária, né? Ou seja, se é possível falar de verdade, ou se convém falar de verdade, sempre é no sentido de uma verdade condicionada, uma verdade relativa, ou seja, que é válida dentro de uma determinada situação, de um contexto histórico, cultural, né? Ou até bem radical no sentido individual, por exemplo. Então é a negação realmente da possibilidade de se defender uma verdade universal, necessária, absoluta. É a ideia de que nós devemos levar em consideração sempre de que quem fala, sempre fala a partir de um ponto de vista. Quem fala sempre fala a partir apenas de um aspecto. E ninguém teria condições de ter, digamos, uma compreensão ou uma visão do todo na sua totalidade, digamos assim. Então, o relativismo defende isso, né? E que é muito em voga, ou seja, na realidade, a palavra relativismo ela está mais no nosso contexto, né? No mundo contemporâneo, etc. Mas, no fundo, essa mentalidade, esse modo de pensar, já existiu desde o mundo antigo. Então, quando nós pegamos, por exemplo, os chamados sofistas, lá na Grécia, alguns sofistas defendiam justamente isso, né? Sofistas como Protágoras, Górgias, eles defendiam justamente essa ideia. Então, quando Protágoras dizia: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são, o que ele está dizendo é que se o homem é a medida, quer dizer que ele é a referência, ele é o parâmetro. Então, o que uma coisa é ou o que ela deixa de ser, depende do ponto de vista da referência do ser humano. Seja no sentido, aí tem interpretações, no sentido de que quando ele fala aí o homem, ele estaria falando da espécie humana, outros dizem que o homem seria o indivíduo, etc. Mas independe disso, quer dizer, me parece que ele está falando mais no sentido individual mesmo, né? Mas independente disso, é a ideia de que eu não conheço o real, o mundo, tal como ele é, e não há nenhum tipo de conhecimento que seja obrigatório, universal, válido para todo mundo, né? Sempre é uma perspectiva. Eu olho por um ângulo, você olha por outro, aí as coisas mudam, né? Depende o contexto muda, a época. Então, o relativismo, ele defende bastante isso, que é contraditório, né? Ou seja, tanto que quem é relativista, muitas vezes, procura se proteger de alguma maneira, usando um conjunto, muitas vezes, retórico, né? As palavras. Porque se você diz, por exemplo, que não existe verdade absoluta e necessária, universal, quando você afirma isso, você já está afirmando uma verdade universal, né? Não existe verdade universal. Então, quer dizer, então é óbvio que a coisa não é tão simples assim. Quem é relativista vai se proteger, evidentemente, vão existir muitas teorias e construções, né? Vários filósofos, enfim, Hort, por exemplo, no mundo contemporâneo, né? Richard Hort vai defender um certo tipo de relativismo e outros autores. Então, filosoficamente, eu acho que é importante entender o conceito, né? Enfim, isso tem implicações, mas aí nós vamos... O senhor citou aí o exemplo dos sofistas. Está na moda, acho que chamar alguém de sofista. A gente vê qualquer coisa, isso aí você já é um sofista. O sofista na Grécia Antiga, obviamente, ainda citou retórica, né? Alguém que se preocupava muito com
como falar, mas não necessariamente que essa fala conduzia a uma verdade. Até porque, já entrando nessa ideia do relativismo, para quem pensa dessa maneira, não há a possibilidade de um acesso a uma verdade absoluta e universal. Está certo pensar assim, professor? Sim, sim. A questão dos sofistas é uma situação muito delicada, né? Ou seja, porque geralmente na história a visão que se tinha do sofista era uma visão muito negativa. Porque tanto o que Platão, como também Aristóteles e outros falaram sobre sofistas, sempre se apresentou uma visão bastante negativa. Ou seja, como se fossem mercadores do saber, cobravam para ensinar, e além disso tinha essa coisa um pouco de que, olha, o importante era vencer o debate. Alguns estudiosos, como Giovanni Reale, nas obras dele, ele diz que é necessário dividir o movimento sofístico em etapas. Então ele diz que teve os grandes mestres da sofística, como Protágoras, Górgias, que mesmo defendendo essa coisa que, olha, depende da perspectiva, depende do ângulo, a questão do debate, mas eles tinham uma postura ética e moral, né, segundo Reale, por exemplo. E depois vieram os eristas, por exemplo, que aí já estavam preocupados mais com o debate mesmo. O importante é discutir, debater e vencer o debate. Não porque a minha posição é mais verdadeira. O importante é sair vitorioso no debate. E aí eu vou usar os argumentos que forem necessários, vou usar as palavras do jeito que forem necessárias. E aí depois vieram os políticos sofistas. E aí ele diz que é aí que começou o processo de degradação, porque é a ideia de usar realmente a oratória, a retórica, com a finalidade de atingir o poder e fazer tudo o que for necessário para chegar a esse poder. Então tem muitas pesquisas hoje em dia que tentam mostrar que os sofistas não foram tão ruins assim como o pessoal, Platão, Aristóteles. Lógico que tem divergência, tem pessoas que continuam defendendo que os sofistas eram complicados mesmo, e tem essas pesquisas novas que procuram mostrar que não, que na realidade eles eram filósofos, coisa que até então muitos não aceitavam chamar os sofistas nem de filósofos, né? Porque não seriam amantes de sabedoria, seriam outra coisa, seriam mercadores, aquela visão meio do Platão e do Aristóteles, né? O que eu percebo e o que é importante é o seguinte, a questão da arte da eloquência, de saber falar bem, saber argumentar, ter o domínio da palavra, da gramática, saber emocionar uma plateia, convencer, né, essa coisa da persuasão, isso era muito presente, né? E eles na realidade defendiam isso e fugiam um pouco dessa coisa de achar que você está ali mostrando o real tal como ele é, como se as palavras tivessem o poder de estabelecer um conhecimento tão exato, tão objetivo, né, válido para todo mundo. Eles realmente questionam isso. Ou seja, o modo como eu vejo as coisas depende muito de quem está falando a partir de onde está falando. Então veja que mesmo não usando a palavra relativismo, tem ali sementes, né, elementos do pensamento relativista. Muito bem. A próxima pergunta, inevitável, eu acho, na sequência, poderia ser... a verdade, ela pode ser considerada ponto de vista, só que você não vai responder agora, né? Eu vou pedir para o senhor responder isso depois do intervalo. A verdade é considerada ponto de vista? É comum a gente ouvir isso em discussão, né? Aliás, é comum também, o que o senhor disse agora há pouco, aquelas pessoas que querem debater por debater e vencer sempre o debate, até mesmo por uma linguagem muito menos elaborada enquanto a linguagem filosófica. Estou dizendo da linguagem de internet. Essas pessoas que vivem discutindo religião, que é o tema do nosso programa, fé católica, e também política, para dizer apenas poucos assuntos. E é comum nesse tipo de discussão alguém dizer assim, olha, vai lá e defenda a sua verdade, olha, a minha verdade. Isso tem coerência? A pessoa pode dizer isso? A gente vai para o intervalo, queria que o senhor respondesse na volta então. Existe essa história de minha verdade? Verdade é ponto de vista? Não sai daí que o programa hoje está interessante. Se o nosso querido Papa Emérito Bento XVI falou tanto desse problema do relativismo, é porque ele é importante e a gente está tentando entender um pouco mais que problema é esse no programa Eclésia de hoje. Então, você não sai daí, a gente volta já já.